Bom, nós estamos acompanhando, obviamente, o passo a passo e as consequências da prisão do ex-deputado Eduardo Cunha. Está preso em Curitiba, como você sabe, você já viu aqui, contamos várias vezes. Hoje a esposa dele foi, inclusive, visitá-lo lá e o que está esperando agora é se ele vai ou não conseguir um habeas corpus para poder responder em liberdade. O advogado criminalista, o doutor Roberto Casolato, ele está aqui conosco gentilmente e a gente vai conversar com ele. Roberto, muito obrigado pela gentileza, bem-vindo. Eu que agradeço por me receber. Roberto, me explica o seguinte, por que é que ele teve prisão preventiva e não temporária? Me explica a diferença que eu não sei. Na verdade, Heródoto, o que houve foi a decretação da prisão preventiva por parte do juiz Dr. Sérgio Moro. E a prisão preventiva, que é uma situação excepcional, pode ser decretada, segundo a legislação, segundo o artigo 312 do Código de Processo Penal, por uma dentre 4 razões. Para garantir a ordem econômica, esse é o mais recente dos 4 motivos, para garantir a ordem pública, e os 2 motivos mais frequentes são por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Deixa eu dizer 2 palavrinhas sobre cada um desses 4 motivos para informar o nosso telespectador. Então, por que se decreta a prisão preventiva para garantia da ordem econômica? Que não é o caso. Porque o sujeito em liberdade, ele é muito poderoso, financeiramente influente, tem várias conexões e ele anda atuando e instabilizando o mercado, pondo a perder a regularidade e a normalidade da economia. Então, prisão preventiva. Para garantia da ordem pública, que também não é o caso. O sujeito é, enfim, um criminoso muito poderoso, então solto, anda articulando, enfim, fazendo atentados contra a própria paz social. Então, a presença dele em liberdade representa também um perigo. As 2 situações mais frequentes, a conveniência da instrução criminal. Então, em liberdade, e isso, pelo que nos foi dado saber, seria um dos motivos da decretação da prisão preventiva do ex-deputado Eduardo Cunha. Em liberdade, o sujeito está intimidando testemunhas, autoridades, operadores do processo, forjando provas, enfim, neutralizando aquilo que seria regular instrução processual. Instrução no sentido de arrecadação dos elementos de convicção do juiz. Ou a garantia da aplicação da lei penal. Em liberdade, ele dá mostras de que está se preparando para fugir. Então, aqui, a prisão preventiva decretada para garantir o resultado do processo, Heródoto. Então, ele já não é mais encontrado no seu ambiente de trabalho, já não é mais encontrado nos ambientes onde ordinariamente se apresentava, está se desfazendo do seu patrimônio, então, se decreta a prisão preventiva. Agora, o que eu gostaria de dizer, e não se trata de prisão temporária, que é uma prisão por prazo determinado, 5 dias. Temporário quanto é? 5 dias? Renováveis por mais 5, ou no caso de crime hediondo, que também não é o caso, 30 por mais 30. Agora, e qual é o prazo da prisão preventiva? Pois é, a rigor não há prazo estabelecido. Não há prazo? Veja, ela é uma medida excepcional, Heródoto, e ela perdurará enquanto essa situação excepcional que a fez acontecer perdurar. Então, veja, se é para garantir a instrução processual, e o processo está mal começando, o processo do ex-deputado Eduardo Cunha. Então, em tese, enquanto houver a instrução processual, ele haverá de permanecer preso. Agora, me permita só fazer uma observação. Claro. A prisão preventiva é uma medida excepcional. Por quê? Porque o processo penal brasileiro, Heródoto, é regido, dentre outras, pela cláusula da presunção de inocência, da presunção de não culpabilidade. Todo mundo já ouviu falar daquela expressão latina, in dubio pro réu. Então, a presunção de inocência tem, entre outras, essa significação mais comum. Ela é uma regra de tratamento que orienta o juiz quando ele vai julgar. Então, na dúvida, ele não pode condenar. Por quê? Porque o sujeito tem que ser tratado como preso. Então, posso entender que no caso dele, o juiz não teve dúvida. Veja, você está certo, mas essa seria uma segunda, digamos assim, derivação desse princípio. Além de ser uma regra de tratamento da prova no momento de julgar, a presunção de inocência é uma regra de tratamento do cidadão. Quando ele se vê nessa dificílima condição de réu penal. E aí, é importante dizer isso para a população. Essa condição é hoje de Eduardo Cunha e de outras pessoas, mas amanhã pode ser minha, pode ser sua. Mas, Roberto, não há um remédio jurídico para isso? Veja. Há ou não? Então vamos lá. O que eu quero dizer quando eu digo que a presunção de inocência é uma regra de tratamento do cidadão no meio da situação de ser réu processual?
ele tem que ser tratado como presumivelmente inocente. A prisão preventiva, Heródoto, é uma prisão antes da condenação. O processo mal começou. E convenhamos, como é que eu prendo antes de condenar? Se não invertendo essa presunção. Mas então, não é uma excepcionalidade? Pois é, aí é que você me explicou. Ela é uma excepcionalidade e, às vezes, ela se faz necessária. Então, qual é a discussão que vai haver? A discussão que vai haver é se há ou não há, no acervo de elementos do processo, a demonstração dessa necessidade. Porque isso não se presume, Heródoto. Eu não posso... o sujeito é rico, então ele vai comprar todo mundo. Preso. Claro, lógico, claro. O sujeito é poderoso, então ele vai intimidar. É preciso que haja elementos que evidenciem concretamente a necessidade dessa excepcional decretação da constrição da liberdade. Qual é o remédio? Se porventura não houver essa substância... A ideia jurídica ordinária é a impetração de uma ordem de habeas corpus. Habeas corpus. Isso. E o tribunal destinatário desse remédio jurídico, no caso de uma decisão do juiz federal de Curitiba, é o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que é a região sul, que cuida da Justiça Federal do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e do Paraná. Então, se você me permite falar rapidamente como é que isso vai se delinear, né? Então, o habeas corpus, que é um remédio muito interessante, muito bonito, os estudantes de direito se apaixonam por ele, é um remédio em que alguém, em favor de alguém, reclama a erradicação, a revogação de uma ilegalidade. Então, alguém vai impetrar, vai, enfim, interpor essa medida, vai ser o impetrante, o advogado do ex-deputado, e ele vai assumir a condição de paciente. E na ordem de habeas corpus, vai se dizer que alguém, uma autoridade, comete uma coação ilegal contra a liberdade de ir e vir. É chamada autoridade coatora. Autoridade coatora, exatamente. Então, quem será apontado como autoridade coatora? O autor do decreto de prisão preventiva. No caso em tela, é o doutor Sérgio Moro. Tá. Muito bem. Uma vez distribuída a ordem de habeas corpus, o que o tribunal vai fazer? E isso me parece assim, muito interessante, até do ponto de vista democrático. Ele vai requisitar, independentemente de conceder ou não liminar, isso é uma outra questão, ele vai requisitar da autoridade apontada como coautora que se explique, que informe sobre essa situação. Então, o doutor Sérgio Moro, olha, o advogado A impetrou em favor do cidadão Eduardo Cunha uma ordem de habeas corpus dizendo que a decretação da sua prisão preventiva é um ato ilegal, porque não há fundamentos que justifiquem essa medida. Assim, e por causa disso, assado e por causa daquilo. E aí a autoridade apontada como coautora, Heródoto, tem a sua oportunidade de fazer ver as suas razões. Quanto tempo tem o tribunal para julgar o do habeas corpus? Isso é um procedimento, não há, digamos, estabelecimento de dias. Não há um prazo. Mas é um procedimento célere. Uma vez distribuído, imediatamente se requisitam as informações. Há ali um estabelecimento de dias que normalmente é cumprido, vem as informações, o Ministério Público é instado a opinar. E aí 3 desembargadores se debruçam sobre essa situação e dirão se houve ou se não houve uma ilegalidade. Ou seja, se ele vai ou não ser libertado. Isso. E o processo, paralelamente a isso, o processo vai seguir, com ele solto ou preso. Vai haver a oitiva de testemunhas. Aliás, salvo engano de minha parte, ele já havia sido... Eu não sei se já havia sido citado e intimado, mas já havia havido a determinação por parte do juiz Dr. Sérgio Moro para que ele fosse citado e intimado por oferecer as chamadas alegações preliminares de defesa, onde ele vai indicar as provas que pretende produzir, vai oferecer lá alguns argumentos, e aí consta que teria havido, depois disso, um pedido do Ministério Público Federal, porque a decretação da prisão preventiva pode ser realizada de ofício, ou seja, sem nenhum requerimento de nenhuma parte. Mas, salvo engano da minha parte, não foi isso que aconteceu. O Ministério Público pediu e certamente ofereceu argumentos que suportavam a sua solicitação, o seu requerimento, e o doutor Sérgio Moro, aparentemente, pelo que se conclui, achou que era o caso e decretou a prisão. Roberto, queria pedir que você ficasse um instante conosco. Vamos continuar a nossa conversa daqui a pouquinho aqui no portal. Só um sentido. O advogado criminalista, doutor Roberto Casolato, aqui conosco. Roberto, dentro desse quadro, né, que você também traçou, a gente pode dizer que isso tudo está dentro dos quadros de uma democracia, de um Estado de direito em que as pessoas têm realmente os seus direitos respeitados? Veja, Heródoto, é possível que a gente se equivoque sobre um caso e as suas especificidades, outra situação dentro de um processo, as suas particularidades. Mas, veja, cada vez, para falarmos um pouquinho do doutor Sérgio Moro, que ele decide assim ou assado,
Os advogados, descontentes, eventualmente descontentes com as suas decisões, intentam seus recursos, tomam as suas providências. Isto, então, é submetido a segundo grau, a segunda instância, aos desembargadores federais do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Até o momento, pelo que se sabe, pelo que se recolhe da imprensa, a grande maioria das decisões de Dr. Moro tem sido ratificada pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Insisto, não quero, nem tenho elementos e nem devo. Isso seria inadequado e até inoportuno. Tenho elementos para dizer se eles têm acertado, mas aparentemente o que se depreende disso? Que é uma autoridade que tem as suas decisões respaldadas. É possível que isto seja revertido em Brasília? Claro que sim. E a beleza da democracia justamente reside nisso. Quer dizer, os advogados certamente vão articular as medidas necessárias, vão oferecer os seus argumentos, e esse debate só fortalece a nossa instituição judiciária. Tá certo. Roberto, obrigado pela gentileza. Eu que agradeço o convite. Muito obrigado. Bom, nós vamos fazer então um rápido intervalo. Nós temos outros assuntos aqui para tratar para você também, né? Coisas bastante importantes. Relativas ao dia a dia do nosso país e, sempre que possível, trazendo pessoas aqui para explicarem para a gente, né? Já visto que o noticiário você já viu o dia inteiro, viu aqui na Record News o dia inteiro. Mas as explicações, elas ficam aqui para o jornal da Record News, que vai para o intervalo. Até já.